Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você está feliz? Né? Mais uma vez, nós estamos aqui na Bíblia em um ano. E hoje nós estamos estudando no dia 12, o Gênesis capítulo de número 18. Vamos começar com esse texto, depois Salmos 11 e depois Lucas capítulo de número 10. Gênesis capítulo 18, queridos, é um momento onde tem uma curiosidade de um estudo que você pode até aprofundar um pouco mais, que é o aparecimento de Deus, o Senhor, com dois anjos. É chamada na Bíblia de teofania, ou seja, quando Deus se apresenta a uma manifestação visível de Deus, através dele mesmo se apresentando da forma humana. Então é chamado teofania. É bem curioso. Sabemos que nós não podemos confundir com o antropomorfismo. É quando Deus ele se manifesta com as características humanas. Por exemplo, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o escritor de Provérbios está falando que Deus tem olhos, ou seja, característica humana. Isaías 66 diz que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, como característica humana, Deus se compara. Isso é antropomorfismo. Já a teofania já é a manifestação do próprio Deus, né, de forma visível, de forma até humana. Né, e ele tem um encontro com Abraão. Então, esse é o momento que Abraão tem esse encontro com o Senhor e esses dois anjos. E, imediatamente, quando era muito comum no Oriente Médio, as pessoas que estavam viajando, estrangeiros, serem muito bem recebidas. Né? Eram desconhecidos, mas pela cultura, se é viajante, né, o anfitrião sempre está muito disponível, disposto a ajudar aquelas pessoas a percorrer aquela viagem. E não foi diferente de Abraão. Você vai ver nesse capítulo 18 a hospitalidade, a cordialidade de Abraão quando viu, né, essas três pessoas. Ao primeiro momento, Abraão não reconhece eles como Deus e os anjos, mas reconhece eles como os viajantes. E no decorrer da conversa, você vai percebendo que realmente era o Senhor trazendo uma mensagem para Abraão. E Abraão demonstra toda a hospitalidade, toda a cordialidade, pede para sua mulher preparar, né, para assar um pão rápido, né, para realmente saciar a fome daqueles viajantes. E você percebe que depois, quando eles estão comendo, eles se alimentam, aí vem a conversa e o Senhor se apresenta demonstrando, e mais uma vez Deus reafirmando e renovando a sua promessa lá de Gênesis capítulo 12. Né? E ele promete que a Sara vai ter um filho. E Sara está ali na porta da tenda ouvindo a conversa. Ela não está participando, mas ela fica ouvindo a conversa. E quando ela escuta que o Senhor está prometendo novamente o filho, ela olha para si mesma e vê a sua realidade. Já era uma senhora de idade, né? Já tinha seus 90 anos. E ela começa a ver a sua realidade, não poder mais ter filhos, e dentro dela ela começa a rir. Mas o Senhor percebe e confronta, né, a esposa de Abraão, Sara. Então, esse momento, nesse capítulo, nós percebemos também a onisciência do Senhor. Aquilo que Deus sabe todas as coisas. Né? Ou seja, Deus sabia do pensamento de Sara e do sentimento dela, né, de riso. E o Senhor confronta. E aí Deus reafirma nesse confronto e fala assim no versículo 14, aí que eu destaco: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ele faz essa pergunta. É a mesma pergunta para você que estuda a Bíblia, que sabe as histórias lá de Maria, mãe de Jesus, quando recebe a notícia que ela também vai conceber um filho, né? E a sua prima Isabel teve um filho na velhice também. E aí lá em Lucas fala assim: olha, haverá coisas impossíveis para Deus? Nada é impossível para Deus. É o mesmo contexto agora de Sara. O Senhor reafirmando que tudo é possível para aqueles que realmente creem. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, Sara ri dessa situação.
E logo em seguida, a vinda do Senhor nessa teofania com os seus anjos era para também trazer um recado, um anúncio. Deus tinha feito uma aliança com Abraão e ele não podia esconder os seus planos. E o anúncio era que haveria destruição na cidade de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade estava pervertida, né? O clamor, diz a Bíblia nesse texto, que o clamor chegou aos ouvidos do Senhor. E Deus realmente decidiu destruir aquela cidade. Porém, havia lá habitando o seu sobrinho Ló, o sobrinho de Abraão, Ló, naquelas terras. E o Senhor traz um anúncio. Abraão, sabendo da destruição, ele se desespera, né? Ele começa a interceder e a clamar. E é nesse contexto que ele começa a indagar o Senhor, falando assim: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade? E o Senhor, sim, irei poupar a cidade por causa dos 50 justos. E logo Abraão vai fazendo mais perguntas: e se tiver 45? E vai diminuindo a quantidade de justos, até o ponto de ele ainda fica preocupado, né? E ele fala assim: Senhor, não fique irado mais uma vez. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Se houver pelo menos ali 10 justos, o Senhor pouparia a cidade? E o Senhor disse que sim. Né? Então, e você sabe, depois você vai continuar a sua leitura bíblica, que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Então significa que naquela cidade não tinha nem 10 justos, porque se houvesse os 10 justos, aquela cidade seria poupada. E Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 18. E agora vamos para o livro de Salmos, né, a segunda leitura do dia, o Salmos 11, que também é de autoria do rei Davi, né? É o salmo que expressa a confiança em Deus. Mais uma vez, Davi expressando quanto ele confiava no Senhor. Parece que esse salmo também é escrito em momentos de muita dificuldade, né, de ameaça. Não se sabe assim o fato, né, o objeto concreto da escritura do Salmo 11, mas é um relato de uma angústia do que os ímpios, de forma oculta, tentaram destruir os justos, né, e os fundamentos, né, são destruídos. E o que o justo pode fazer? Essa é a pergunta do Salmo 11. E Davi sabe onde Deus está. E Deus sabe que Deus está vendo tudo. Deus sabe que Deus está vendo o que está acontecendo. E ele sabe das consequências dos ímpios, da atitude dos ímpios, e que o justo receberia a sua justiça também, né? Então Deus, ele afirma no final do Salmo 11 que Deus é justo. Há uma afirmação somente e uma reiteração da contemplação, que os justos contemplarão a face do Senhor. Esse é o contexto do Salmo 11. E a terceira leitura do dia de hoje, né, é o livro de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 21 ao 42. Aqui, nesse primeiro momento, há uma oração de Jesus agradecendo a Deus pela revelação de um coração humilde. Há também uma afirmação da autoridade de Jesus como filho, né? E mais felizes são aquelas pessoas, né, que viram a mensagem de Jesus e que puderam receber esses ensinos. Que privilégio foi para os discípulos de Jesus receberem a mensagem do próprio Senhor Jesus, né? E logo, mais uma vez, vem Jesus combatendo os intérpretes da lei, os juristas, aqueles que eram para ler a lei, interpretar e aplicar, de como deve ser a melhor, né, situação para aplicar. E que a lei pudesse abençoar o povo, abençoar as pessoas, mas a lei era mão pesada, mão forte. E Jesus vai combatendo, né, essa hipocrisia, combatendo essa religiosidade. E mais uma vez ele é indagado, Jesus é indagado por esses intérpretes da lei. E Jesus responde: o mesmo o amado de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Como é que nós devemos amar, né, a Deus e ao próximo? E Jesus, é isso mesmo. Nós amamos a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento, e amamos ao próximo. E aí vem a lição através da parábola do bom samaritano, né? E Jesus começa a contar como é que é esse amor ao próximo, que vem a indagação desses intérpretes da lei. Quem é o próximo? E Jesus conta sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. E ele conta uma história que existia uma pessoa, né, que estava num caminho e ela foi assaltada e ficou muito ferida. Resultado, passou o sacerdote, aquele que tinha o título
que era para beneficiar, aquele que era para abençoar, aquele que era para cuidar, né? Baseado na palavra, no amar a Deus, de demonstrar esse amor. Ele olhou e não quis se envolver. Depois passa um levita. O levita, só para contextualizar, não é somente os músicos da igreja, os músicos que tocavam no tabernáculo. Levita era toda aquela pessoa que servia o tabernáculo, né, que serve. Então, claro que envolve a música, mas todos aqueles estavam comprometidos com o serviço da casa do Senhor, do tabernáculo. E aí esse levita também tinha a função de poder estender esse amor de Deus, de acudir, de olhar, de acolher e de tomar alguma providência. E ele também não fez. Mas passou quem? O bom samaritano. Por que Jesus falou do bom samaritano? Você sabe, se você for estudar um pouquinho mais a história, os judeus não se davam bem com os samaritanos e era uma rixa muito antiga. Eu vou te dar um exemplo. Dentro do nosso país não tem algumas brincadeiras de um estado com o outro? Então, era similar, só que até mais profunda. A rixa, a rivalidade. Era uma situação que o samaritano, né, quando houve a divisão do reino do norte e do sul, a Samaria se tornou a capital do norte e Jerusalém a capital do sul. E Samaria, os reis do norte de Judá acabaram se envolvendo com muita idolatria, né? E eles fizeram muita coisa que era mal perante o Senhor. E principalmente quando o reino do norte foi tomado pelos assírios, o que aconteceu? Aquele povo judeu, ele se miscigenou, ele se misturou. Então tomou a cultura dos povos, né, idólatras, politeístas. Já o sul, não, ele ficou um pouco mais reservado. Então os povos do sul, os judeus do sul, eles falavam que os samaritanos, eles eram impuros. Então tinha essa rixa. E eles eram puros, porque não tinham se contaminado. E fora as outras situações, né, religiosas, étnicas e etc. E até o tempo de Jesus, os samaritanos não se davam bem. Inclusive, quando eles viajavam, eles passavam longe, caminhavam por um caminho longe para não passar por Samaria. E aí eu vi essa rixa. E é o bom samaritano que tinha essa rixa com o judeu, que olhou, que viu aquela pessoa que estava precisando de ajuda e que acudiu, e que acolheu, e que tratou das feridas, e que pagou ainda a hospedagem, e ainda deu dinheiro para que ele pudesse, né, resolver toda a sua situação. Era a pessoa menos improvável, mas que demonstrou o amor de Deus. Então Jesus está mostrando para aquelas pessoas, intérpretes da lei, fariseus, que deveríamos acabar com essa hipocrisia, com essa religiosidade e amar a Deus e amar o próximo, não importando a circunstância, mas sendo agindo conforme a palavra. Então nós vemos essa lição do bom samaritano e no final ele fala assim: vá e faça igual. E logo depois vem um contexto da palavra de Deus, da história de Marta e Maria, no final dessa leitura de hoje. E tem uma lição tão linda. Jesus chega na casa delas e Marta está atarefada. Ela se preocupa com as coisas para alimentação, da cozinha, se preocupa com o bem-estar da casa. E Maria, ao invés de ela ajudar Marta, ela vai aos pés de Jesus. Ela quer ouvir, ela experimenta, ela deixa de ser responsável pelos afazeres da casa e fica ali ouvindo a mensagem de Jesus. E aí Marta vem confrontar: olha, Maria está aí e eu estou toda atarefada. E aí Jesus confronta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Jesus não condena a responsabilidade, mas existem momentos que nós precisamos tirar tempo com Deus. Tempo com Deus. E Maria fez isso, ainda mais com Jesus. Então, essa é a lição que o texto de Lucas no final diz. É mais importante, mais do que qualquer outra coisa, nós tirarmos tempo com o Senhor. Os afazeres são necessários, são importantes? São, com certeza. Mas tempo com Deus é a melhor coisa do mundo. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de continuar a leitura bíblica. Amanhã tem mais. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, curta esse vídeo, ative as notificações e que essa mensagem possa chegar para muitas pessoas. Deus te abençoe, te amo, fica na paz do Senhor Jesus.